Quarto ano, conforme a tia Antonieta havia falado com vocês mais cedo, né? Hoje eu tô gravando 2 aulas, né? Pra vocês não perder de nenhum dia, tá? Agora nós vamos dar sequência, né? Ciências, Geografia e História, sendo a aula de hoje, do dia de hoje, tá? Porque a tia Antonieta mais cedo deu a do dia de ontem, que o material não estava na mão de vocês ainda. E agora a tia Antonieta vai dar sequência à segunda aula, tá? Pra a gente não perder, tá bom? A sequência do conteúdo, tá? Então, agora nós vamos começar na página 67, ó. Segunda aula, tá? Ó, primeira aula, segunda aula, tá? Do dia de hoje, né, que é 23 de julho, né, de 2020. Então, nós vamos dar sequência agora. A tia Antonieta vai ler com vocês direitinho, orientar vocês das respostas, porque tem uma turminha que tá boa demais, mas tem uma que tá precisando, assim, de ajuda, tá? Uns poucos meninos, né? Aí, então, vamos prestar atenção, mamãe, ajuda eles a assistirem a aula direitinho, tá? Pra gente fazer a leitura junto, pra gente... Porque vocês põem a gravação para eles assistir, eles vão estudando junto comigo, tá bom? Aí fica mais fácil para eles, né? Porque a aula à distância não é fácil, né? Mas todo mundo cooperando, fazendo as coisas direitinho, vai dar certo, tá? Vai dar pra gente recuperar o ano, tá? Na hora que a gente voltar pra escola. Na página 67, a anterior nós falamos dos africanos, falamos dos negros, né? Agora nós vamos falar das heranças indígenas. A outra aqui a gente falou, né? Das heranças que a gente tem, né? Do povo africano, os descendentes africanos no Brasil. Agora nós vamos falar as heranças indígenas e africanas. Porque quando os africanos chegaram aqui, né? Que eles foram buscar, quer dizer, os indígenas já eram nativos do nosso Brasil, né? Então, aí depois já tinham 2 raças, né? Os indígenas que aqui estavam e os africanos que foram trazidos para cá. Cultura brasileira, ó, no singular e no plural. Cultura brasileira, culturas brasileiras, tá? Estudamos que o encontro entre indígenas, africanos e portugueses resultou em muitas misturas de raças, né? Foram casando um com o outro, né? E tudo, então misturas, mas é de raças, tá? Formando o povo brasileiro. Vimos também que isso trouxe muitas consequências negativas. Os indígenas foram expulsos de suas terras. É uma coisa negativa, né? Não podia acontecer, né? Perdendo-as para os colonizadores. Os colonizadores foram os que vieram, né? Primeiramente de Portugal, né? Perdendo-as para os colonizadores e muitas etnias foram quase dizimadas. Quase dizimadas é assim, é quase acabadas. Coisas que já existiam, né? Os costumes, as coisas, tudo, né? O jeito de estar, o jeito de viver, né? Então, muitas coisas assim foram dizimadas. Dizimar é acabar, foram acabadas, tá bom? Os africanos foram escravizados pelos colonizadores e seus descendentes sofrem os efeitos disso até hoje, pois muitos são discriminados por causa da cor da pele. É uma coisa, né, que a gente luta tanto que isso não devia de existir, né? Porque o negro tem a pele escura, e daí ele é gente como a gente mesmo, né? Então, não tem que ter isso. Hoje, o povo luta muito, né, para acabar com isso, né? Porque nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, né? Um nasceu num lugar, outro nasceu no outro, mas o mundo foi o Senhor Deus que criou, né? Então a gente não tem que ter essas diferenças, né? Implicar, né? Como diz o outro, desfazer da pessoa, não. A gente, todo jeito a gente é filho de Deus, nós somos todos irmãos. Pode ser branco, amarelo, negro, né? Azul, né? Tudo é filho de Deus. Nós somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Criador,
né? Que é o dono do mundo. Então, a gente tem que tirar, né, essas coisas, né, assim, da nossa vida, né, esses preconceitos, essas coisas, né, e cada um trouxe o que tinha de bom, por exemplo, comida, tem tanta comida gostosa, né, que da África, né, muita comida gostosa, né, e remédios, né, porque naquele tempo não existia esses remédios de farmácia, tudo era chá, ervas, né, então eles trouxeram muita coisa boa para nós, né. Tinha dos índios, né, as crenças deles, as religiões, cada um tinha seu tipo de oração, né? Então isso aí tudo era para ajudar na época, né, que estavam chegando gente nova no Brasil. Cada um trazia as suas crenças, trazia seus remédios, trazia suas comidas, né? E é onde o Brasil hoje, né, tem gente de todo lado, né, comida de todo tipo, né, remédios, né, línguas, né, assim, linguajar diferente, né, assim, a gente aprende muito um com o outro, né, os costumes, né, foram misturando porque o povo foi casando, né, misturando as raças, né, então a gente tem que respeitar, né, tudo isso aí, né. No volume 5, no volume 5, tá? Vamos estudar mais os estrangeiros que vieram para o Brasil. Mesmo adiante de tudo isso, formou-se no Brasil uma cultura, ou culturas, no plural, porque vieram diversas, né? Muito rica e variada, com contribuições de diversos povos e grupos. Agora aqui, ó, tá vendo aí, né? A menininha pensando, né? Porque não tem aquele biquinho mostrando para ela, né? Tem essas bolinhas que são de pensamentos, indicam pensamento. Ela tá pensando: minha família é de afrodescendentes, mas nela também aconteceram muitas misturas. Então ela tá falando, né, que ela veio do afrodescendente, que é o africano, né? Mas aí que tem muitas misturas. Por exemplo, o negro não casou só com os portugueses que estavam aqui no Brasil, casou com outras raças também, né? Casou com índio. Hoje já tem aí uma mistura de raça, né? Por exemplo, o negro casado, vamos supor, com um japonês, né? Essas coisas, porque é uma mistura de raça. Negro com italiano, né? Brasileiro com inglês, então vai misturando tudo, né? Vai deixando aquele negócio de falar assim, não, eu sou italiano. Não, às vezes posso ser italiana com brasileiro, italiano com negro, né? Não é assim? É mistura de raças, né? Então vai modificando, né? Discriminado, sabe o que significa discriminado? No sentido do texto aqui, é pessoas ou grupos separados, isolados ou tratados de forma desigual em razão de suas origens ou da cor da pele. Entendeu? Então tem que olhar tudo isso. Aqui embaixo o menino tá pensando, ó, porque tá a nuvenzinha com os pontinhos, com as bolinhas, então quando é assim, está pensando, tá? Você sabe o que é cultura? Quando falamos em cultura brasileira ou culturas, no plural, né, brasileiras, cultura brasileira singular, ou culturas brasileiras no plural, tá? O que você entende? Cultura é uma palavra com muitos significados. Tem mais de um significado. O termo vem do latim colere, que quer dizer cultivar. Então, cultura vem de cultivar, do verbo cultivar, tá? Com o tempo, outros sentidos apareceram. A cultura é algo que torna os humanos diferentes dos demais seres vivos. Né? Os seres vivos, entra animais, entra tudo, né? Então existe a diferença. A cultura é algo que torna os humanos diferentes dos demais seres vivos que vivem na Terra, né? Que aí no caso, né, não são humanos, né? Os outros, né? Então a cultura é nossa. A gente, né? O ser humano, ele
tem uma cultura diferente, né? Ele fala diversas línguas, ele tem o jeito de alimentar, né? Ele tem tudo, né? As crenças, né? Tantas religiões que existem hoje, né? Crenças que existem hoje, né? Mais de uma, né? A pessoa pode escolher a qual que ele quer seguir, né? Porque todas elas vão falar em Deus mesmo, né? A cultura é algo que torna os humanos diferentes dos demais seres vivos. Quando falamos aqui em cultura, estaremos nos referindo ao conjunto formado por modos de vida, línguas, crenças religiosas, arte, hábitos alimentares e outras manifestações. Tá vendo o que diferencia, né? Os humanos dos demais seres vivos, tudo isso aí. Veremos como isso acontece e vem acontecendo no Brasil. Estamos falando de nós aqui, né? Do nosso país, tá? Olha, todas essas gravuras, vocês lêem o que está escrito para vocês saberem por quê, o porquê dessas gravuras, tá? Então, tá na página 68, ó, a primeira é a escola de samba do Carnaval no Rio de Janeiro. A segunda é a apresentação de grupo do Maracatu no Carnaval em Olinda, Pernambuco. E a terceira são dançarinas, tocadores e cantadores do tambor de crioula, ritmo e festa típico do Carnaval de São Luís, Maranhão. Então, aqui tem um que está falando do Rio de Janeiro, né? Tem outro que está falando do estado do Pernambuco e tem o outro que está falando, né, da capital de Maranhão, né, que é São Luís, tá? É lá no norte, tá? Agora, aqui, ó, de cá tem mais uma gravura, né, que está na página 69. É a festa do Bumba Meu Boi, em São Luís, Maranhão. Essa festa aqui foi fotografada em 2016. O que está sendo mostrado na primeira fotografia, porque de cá tem 3 e de cá tem uma, né? Então, primeira é essa aqui, né? Então, o que está falando na primeira? Tá bom? Tia Antonieta vai ver direitinho aqui e ajudar vocês, tá? Ó, na primeira, né? Na primeira, segue aí que a tia Antonieta já colocou, né, na filmagem aí pra vocês, né? Na primeira, a fotografia mostra o desfile de uma escola de samba do Rio de Janeiro, cidade que se tornou famosa no mundo pelos seus desfiles e blocos carnavalescos, tá? A número 2, qual manifestação é apresentada na segunda fotografia? Ela é típica de qual estado brasileiro? A figura mostra que os desfiles do grupo de Maracatu, típico do estado de Pernambuco. A número 3. O que está sendo mostrado na terceira fotografia? Em qual estado esse ritmo e festa popular são mais praticados? Vocês vão ler, né? Do lado, né, de cada gravura está a resposta, né? A figura mostra o tambor de crioula, ritmo, canto e dança que ocorrem em variadas cidades do estado do Maranhão. A quarta pergunta: qual festa popular está sendo mostrada na quarta fotografia? Você sabe o que acontece nela? A figura mostra o Bumba Meu Boi do Maranhão. Nessa festa, uma pessoa fica sob a fantasia de boi que é toda enfeitada. As pessoas acompanham o boi tocando e cantando. Por vezes, o boi vai em direção às pessoas que saem correndo. Não é um boi de verdade, né? O boi é a fantasia que uma pessoa, né, sempre um homem, né, veste essa fantasia e vai fazendo todos os movimentos, né, que o boi faz quando vê as pessoas, às vezes corre atrás e tudo, né? Então,
É uma fantasia, não tem boi de verdade, não. A pessoa veste essa fantasia, né? Para sair desfilando, o povo sai acompanhando ele, e ele faz aquelas gracinhas, uma hora corre atrás de um, corre atrás de outro, não é assim? Então, e a número 5 está perguntando para vocês assim: ocorre alguma dessas festas populares no lugar onde você vive? Qual? Cite o nome de outra festa popular típica da sua região. Então, o que acontece? Se tem uma festa na sua região, ela vai ser diferente dessas. Então, aí você vai dar uma resposta pessoal. Você vai falar daquela que você tem na sua região, tá bom? Isso aí é a página 69, né? Agora que nós terminamos aqui de falar, né? Aí nós vamos, né, para a página 70, tá? Nós vamos para a página 70. Então vamos ler. Heranças culturais dos povos africanos. Vimos exemplos de festas populares com ritmos, canto, dança e o uso de diversos instrumentos que mostram as heranças indígenas e africanas na cultura brasileira. Por enquanto nós estamos falando das heranças que nós temos assim dos indígenas e do pessoal da África, né, que são os africanos, tá? Então, o que são essas heranças? Heranças são tudo aquilo que recebemos de nossos antepassados, tá? Herança a gente recebe das pessoas que vêm antes da gente, nossos antepassados, tá? E que permanecem até hoje. Os ritmos, as danças e as festas de origem africana influenciaram a música popular brasileira com seus batuques, cantos e diversos instrumentos, tambores diversos, berimbau, agogô, reco-reco e outros, tá? Isso aí são instrumentos, tá bom? Com as heranças indígenas e portuguesas, a música brasileira tornou-se muito conhecida e muito apreciada no mundo. O que é apreciada? O povo gosta, né? O povo ouve muito. Se ouve é porque gosta, tá? O samba, por exemplo, surgiu na Bahia como mistura de ritmos africanos. Misturou os ritmos africanos, foi aonde que saiu, né, a mistura dos ritmos, né? Então, aqui no Brasil, na Bahia, é muito usado o samba, tá? Logo chegou ao Rio de Janeiro, onde criou raízes, mas só começou a ser encarado como genuína arte nacional por volta dos anos de 1940, porque antes era frequente que seus participantes, muitos deles afrodescendente vem dos africanos aqui para o Brasil, tá? Fossem até presos. O samba é muito variado. Há samba de roda, samba canção, samba de breque, partido alto e outros, tá? Aí, ó, vocês veem aqui, ó, o instrumento que tá tocando, né? Muito usado no samba, tá? Olha direitinho, viu? Lê tudo direitinho, com calma. Aí, que tal ouvir com sua turma e a ajuda do professor outras canções? Foi um rio que passou em minha vida. Tia Antonieta vai ver se ela consegue essa música e joga para vocês ouvirem, tá? De Paulinho da Viola, tá? Aí ele tocando a viola dele, tá? Tudo direitinho, viu? No livro de vocês as gravuras são muito, sabe? São muito boas, assim, tudo gravuras maiores, né? Destaca mais para vocês verem, tá? Aqui, ó, no livro de vocês, ó. Tá vendo? Paulinho da Viola. A tia Antonieta vai achar essa música e vai passar ela para vocês verem, tá bom? Agora na página 71, agora vamos conhecer melhor o tambor de crioula, né? Aqui falou do samba, né? Essas coisas, né? E agora aqui nós vamos conhecer melhor o tambor da crioula. Sobre esse ritmo afro-brasileiro, afro da África e brasileiro, né? Observe os textos e a imagem a seguir. Ao som dos tambores
É assim que os grupos de tambor de crioula se apresentam em festas e terreiros de São Luís, é a capital lá do Maranhão, tá? Maranhão é no norte, tá? No norte do nosso Brasil. Frequentemente é realizada como forma de pagamento de promessas a São Benedito. São Benedito é um santinho, né, assim que o povo gosta muito dele, põe cafezinho para ele, é aquele santinho pretinho, negrinho, né, assim, ele é crioulo, tá? Tem um menininho no colo, tem muita gente que tem crença, muita crença com ele, né, para não faltar comida em casa, né, essas coisas. Ele é muito bonitinho, tá? É crioulinho São Benedito. Santo Negro, ó, tá falando aqui no livro de vocês, ó. Santo Negro e outros protetores católicos ou entidades cultuadas nos terreiros. Terreiros que eles falam é assim, alguma coisa assim ao ar livre para eles fazer as orações deles, entendeu? Não tem aquela igreja. Terreiro é um vão fundo de quintal, uma coisa, você tá entendendo? Assim, terreiro vem de terra, não é calçado, não tem igreja, né? Então é um terreiro, tá? Frequentemente é realizado como forma de pagamento de promessas a São Benedito, Santo Negro e os outros protetores católicos ou entidades cultuadas nos terreiros. Trazido pelos escravos de diversas regiões da África, como Guiné, Costa da Mina, Congo e Angola, que desembarcaram em terras maranhenses entre o século XVIII, está escrito em algarismos romanos, tá? E 19. Por um longo tempo, o tambor de crioula foi proibido pelas autoridades. Mesmo depois de acabada a escravidão, as diversões populares continuaram controladas pela polícia, a qual se devia pedir licença e pagar taxas. Para a realização dos festejos, tá? Olha aí que lindo, ó. O exemplo de um terreiro. Tá vendo? Nessa página aí, tá? Na página 71. Isso aí é um exemplo de terreiro onde se realiza as crenças, as danças, entendeu? Aí, nós vamos, né, para a página agora. É só ler, sabe, gente, assim, devagarinho, que vocês vão respondendo tudo direitinho. Tenha calma, tá? Aí agora nós vamos para a página 72, tá de cá, né? 72 e 73 só que a gente tem para ver agora. Aí o tambor de crioula. Os grupos de tambor de crioula são formados pelas coreiras. Coreiras é que fazem parte do coro, sabe? Canta, dança, entendeu? Nome dado às dançarinas pelos tocadores e pelos cantores, conduzidos pelo ritmo ininterrupto, sem cortar. Toca, nem ininterrupto, é assim, que não acaba com ele, assim, tem o prazo, né, dos tambores, tá? O ritmo ininterrupto dos tambores e pela influência do canto, culminando na punga ou umbigada. Essa umbigada deve vir de umbigo, né? Nós vamos ver isso, né? Certo? É o jeito da dança, né? Umbigo pra lá, umbigo pra cá, um na frente do outro. Então vamos ver, depois nós vamos ver isso aí. É um movimento no qual as coreiras, né, num gesto entendido como de saudação e convite, tocam o ventre de outra. Ventre é aqui na barriga, tá? Então vai lá, encosta a barriga de certo e volta, né? Essa aí que são os tipos de dança, tá bom? Essa da umbigada, sabe? Tambor de crioula, o jeito de dançar é esse. A tia Antonieta vai buscar um filminho desse e pôr para vocês. Aí depois vem as respostas para vocês colocarem, vem a interpretação desses textos. O que é a interpretação? É fazer pergunta, vocês vão lá no texto, procura direitinho para depois responder, tá bom? Para responder certo, porque tá tudo... Se vocês lerem o texto, essas perguntas foram tiradas do texto, então as respostas estão no texto. É só ler item por item que vocês vão descobrir, tá? Como é realizado o tambor de crioula segundo os textos, tá vendo?
Tá tudo no texto, é só ler de novo. Segundo os textos, em roda, os homens tocam tambores, enquanto as mulheres, chamadas de coreiras, elas rodopiam, né? É rodar, né? De um lado ao outro, e ao ritmo do canto dos instrumentos e de palmas, né? Palmas, né? Eles tocam o instrumento, canta, bate palma, aí elas vêm dançando, né? E o que elas fazem? Elas dão aquela zumbigada. Umbigada é bater a barriga no que tá na frente, né? Porque umbigo é aqui na barriga. Então, bater a barriga é na barriga do que tá de frente, tá bom? Isso aí que chama umbigadas e convidam outras dançarinas a entrar na roda. Elas vêm dar a zumbigada, então, e aquela ali já está convidada para dançar, né? Para fazer parte da dança. Número 2. Em quais lugares são realizadas as festas do tambor da crioula? Tambor de crioula. O tambor de crioula pode ser realizado nas ruas ou nos terreiros. Tia Antonieta já mostrou ali atrás para vocês o que são terreiros, né? Locais de prática religiosas afro-brasileiras, que é que veio da África, né, para o Brasil. Ele ocorre em diversas cidades do estado do Maranhão. Maranhão é lá no norte do país, tá bom? Lá perto do Amazonas, por ali, tá? Depois a gente pode até olhar no mapa, né, do Brasil, tá bom? Aí depois vem a número 3. De onde veio e como se formou o tambor de crioula? O tambor de crioula é uma dança e um ritmo popular de origem africana, trazido quando os africanos desembarcaram no Maranhão, é o estado lá do norte, tá bom? E incorporou elementos católicos e da essa palavra aqui é meio difícil, vamos ler devagarinho. Religiosidade afro-brasileira. Número 4. A quem são dedicadas as festividades do tambor de crioula? As festas ocorrem em homenagem a São Benedito, o santinho pretinho, sabe? O povo gosta muito dele, tem muita crença assim, sobre a imagem dele, sabe? Para trazer fartura de comida para casa, né? Ou como pagamento de promessas feitas a ele. A pessoa faz promessa, São Benedito, se eu ajudar que eu alcançar essa graça, todo dia eu vou pôr um cafezinho aqui pro senhor. Entendeu? Tem muito tipo de promessa. Ou entidades cultuadas nos terreiros. Essa tá falando muito nessa dança do terreiro, né? Então, ó, no livro de vocês, o exemplo da dança de terreiro está aqui na página 71, ó. Sempre volta lá para ver direitinho, tá? Então, não fica difícil, porque vocês têm tudo explicadinho, né? Aí depois nós vamos terminar, né, as perguntas. Nós paramos na número 4, aí a número 5. A número 5 está fazendo uma pergunta para vocês, mas a resposta é pessoal. O que é uma resposta pessoal? Eu tenho a minha, o Juan tem a dele, a Pietra tem a dela. Cada um de vocês tem a sua resposta, porque a resposta pessoal vem da gente, da pessoa da gente, tá? O que a gente pensa, o que a gente entendeu, para dar a resposta. Então, o texto diz que o tambor de crioula já foi proibido pelas autoridades, essa dança do tambor de crioula. Por que você acha que isso aconteceu? Então, você volta lá e lê para você dar a sua resposta, porque cada um vai dar a sua. Você volta lá, lê o texto, aí você vai entender por que já aconteceu isso aí, tá bom? Por que eles já proibiram, né, esse tipo de tambor de crioula, que foi proibido pelas autoridades. Vocês têm que voltar lá e ler o texto para vocês entenderem. O que vocês acharam? Por que foi proibido?
cada um vai ter a sua resposta. Isso é a resposta pessoal. Cada um vai fazer a sua leitura, cada um vai entender de um jeito e cada um vai dar a sua resposta, tá bom? Aí, aqui tem para vocês verem, ó, essa imagem aqui do patrimônio cultural, que existem órgãos no Brasil e no mundo que pesquisam as manifestações culturais. Muitas delas são conhecidas como patrimônio cultural. É um patrimônio que faz parte da cultura, tá? O que significa isso? Ó, já vai dar o significado. Quer dizer que são expressões reconhecidas pela sua importância para a cultura de um povo. Reconhecer significado também registrá-la em fotografias, vídeos e documentos e protegê-la para que continue, né, a acontecer. Essas coisas também vira patrimônio público, não vira essas coisas, tem aquelas leis assim para obedecer, aquilo ali tem que ser respeitado, pode fazer esse, não pode fazer aquele, então sempre tem leis para tudo que a gente faz, tá? O tambor de crioula foi declarado patrimônio cultural brasileiro em 2007. Nós estamos em 2020, então tem 13 anos, né? Com outros ritmos, como o samba, o jongo e o coco, este típico da região Nordeste, tá? O coco, este é típico da região Nordeste, tá bom? Aí vem aqui, ó, a gravura, né, para vocês verem direitinho, ó, tá vendo? Isso aqui é um instrumento, né? Tá dando para ver que é um instrumento, né? Instrumento de percussão usado nas festas do tambor de crioula. Onde você mora, há festas, danças ou ritmos musicais típicos da região? Quais você conhece? Qual tipo de dança, de música que tem na sua região? Qual é a origem dessas manifestações culturais? Porque do jeito que eles tinham as danças deles, né, que veio de outros países, a gente tem as nossas também, cada região nossa, né, tem um tipo de dança, tem um tipo de música, né, assim, que fica mais, né, que fica mais, assim, mais do seu lugar, né, falar, esse aqui é daqui, da minha terra, tá bom? É aqui do meu lugar. Então, cada região tem as suas, cada um tem um tipo de música, tem um tipo de dança, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Ó, nós vamos até a página 73, então terminou aqui, né, com esse instrumento de percussão, tá? Que a gente herdou e se veio da África.